Os Mormons, oficialmente conhecidos como membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, Mormons, formam uma religião que surgiu no século XIX com raízes cristãs, mas com doutrinas heréticas, doutrinas que não estão fundamentadas na Palavra de Deus. Joseph Smith nasceu em 1805. Cresceu em um ambiente cristão, em meio ao fervor espiritual do Segundo Grande Despertar. Aos 14 anos foi levado a orar devido às divisões por causa das doutrinas. Então ele vai até o bosque, lá ele tem a primeira visão, aparece a Trindade e diz que nenhuma igreja estava falando a verdade. Em 1823, Joseph Smith teve uma outra visão, de um suposto anjo moroni que revelou antigas placas de ouro que continha a história civilizações que habitaram as Américas. Ele traduziu essas placas resultando no livro dos Mormons, fundando a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias 1830. Além da Bíblia, os Mormons creem no Livro de Mórmon, Doutrina e Convênios e Pérola de Grande Valor, livros que, segundo eles, contêm revelações divinas adicionais. Revelações essas recebidas pelos profetas. Eles acreditam que Deus ainda faz revelações que complementam suas doutrinas. Mormons acreditam em Deus, Jesus Cristo e o Espírito Santo como seres separados e distintos, diferindo da Trindade tradicional aceita pelas igrejas protestantes que vê Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo sendo um só, a mesma essência e divindade. Os Mormons compartilham com os protestantes a crença em Jesus como Salvador, o batismo como essencial e a importância da leitura das Escrituras. Uma das grandes diferenças vem através de como se dá essa salvação. Para nós protestantes reformados, morreu segue o juízo, céu ou inferno. Já para os Mormons, eles creem que há 3 diferentes tipos de glória: celestial, terrestre, telestial. O que mais chama atenção é a questão de como se dará para eles a questão da família, que após a morte eles poderão se manter como uma família seguindo a mesma estrutura se forem fiéis. O Livro de Mórmon é visto pelos cristãos reformados como uma adição não bíblica. Eles consideram que a Bíblia é suficiente e completa, rejeitando outras revelações, crendo na inerrância, imutabilidade, das Escrituras Sagradas, sola Scriptura, a revelação perfeita de Deus. Os Mormons acreditam que a salvação é um processo que inclui fé em Cristo, boas obras, e participação em ordenanças específicas, como o batismo no templo. Observância dos mandamentos são necessárias para alcançar a salvação. Cristãos reformados acreditam que a salvação é dada pela fé em Jesus Cristo, que é operada através da graça, favor imerecido, já que não há nada que possamos fazer para alcançar, nada poderia pagar ou justificar-nos senão a morte e ressurreição de Jesus Cristo que nos justifica diante do Pai, o que não anula que o cristão tem que buscar viver uma vida de separação, santidade. Os Mormons são conhecidos por seu programa missionário, onde jovens servem em diferentes países, promovendo suas crenças e ampliando sua influência. E muitos têm se deixado levar sendo influenciados por essa seita, que ao invés de aproximar a Deus, distancia com suas heresias. Protestantes reformados consideram o mormonismo uma seita, rejeitando suas crenças, doutrinas, mas não excluímos ou rejeitamos as pessoas. Nossa luta não é contra carne nem sangue, mas sim contra principados e potestade. Deus ama o pecador, mas abomina o pecado. Deus não faz acepção entre pecado. Pecado é pecado, assim como ele não faz acepção de pessoas. Jesus é a ressurreição e a vida, quem crê nele ainda que esteja morto viverá. João capítulo 11 versículo 25-26. Existe um dito, uma crença que todos os caminhos levam a Deus. Porém esse dito é uma tremenda heresia, já que o único caminho à verdade é Jesus Cristo, e fora dele não há salvação. Longe da sua verdade não há caminho. Ele é a única ponte que liga os homens a Deus. O certo é certo, o errado é errado. E aqui vai um alerta: se volte para Jesus o quanto antes, corra das seitas, se afaste das heresias. Jesus está voltando, e onde você quer passar a eternidade? Não sou o detentor da verdade, como se diz o dono da verdade, mas Cristo é, e Ele quer que todos andem na luz e não nas trevas. Como disse, o intuito não é ofender a ninguém, porém o certo é certo, o errado é errado. É com amor que te falo, te amo em Cristo Jesus, e que Ele possa abrir seus olhos e que você venha ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Jesus te ama.